Olá, pessoal! Hoje vamos discutir com vocês esse tema aí tão importante, principalmente nesse momento em que tem se discutido muito sobre segurança pública no Brasil, sobre a função da polícia. Então, o tema dessa semana é desafios para a humanização da atividade policial e a manutenção da segurança pública. Né, Vá? Isso. É um tema muito importante, porque, além de ser algo que a gente está vivendo, né, nesse momento atual, ainda é uma situação que não é impossível de ser cobrado, principalmente nos vestibulares de meio de ano, né? Recentemente, para os meninos aí de Montes Claros, recentemente, a Unifipmoc lançou o edital, e é um tipo de tema que esses vestibulares costumam abordar, porque eles pegam temas que estão sendo vividos naquele momento e temas que, às vezes, podem não ser tão adequados assim, especificamente para o Enem, mas que as universidades e as faculdades particulares, eles não costumam fugir, né, desse tipo de situação. Então, a gente resolveu dar esse tema justamente por isso, porque envolve a ideia de segurança pública e envolve toda a discussão do racismo institucional, né, do problema que a gente está vivendo aí no momento atual. Isso. Aí, como sempre, nós vamos dar para vocês algumas sugestões de como organizar a redação que fale sobre esse tema. Então, o tema é Desafios para a humanização da atividade policial e a manutenção da segurança pública. Ah, então tem a palavra desafios aí. Então, uma forma de fazer é apresentar o problema no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2 fazer referência aos desafios. Então, como que seria isso? Seria o plano de problema versus desafios. No D1, você apresenta a realidade da segurança pública no Brasil, expõe o problema, né, os altos índices de violência e tudo mais, e já cita a desumanização das atividades policiais. Por quê? Porque a gente tem o desafio para humanizar. Então, se é um desafio para humanizar, significa que está desumanizado. Aí, lembrem que sempre o seu D2 tem que começar com conectivo. E esse conectivo tem que ser um operador argumentativo. O que é um operador argumentativo? É um conectivo que mostre a sua estratégia de argumentação, ou seja, o seu plano de texto. A gente colocou de sugestão aqui que poderia ser uma relação de consequência, já que aqui você vai falar dos problemas, aqui você fala, né, do que já foi feito para resolver aquele problema, né? Então você vai falar lá, ó, em decorrência desse cenário, com efeito, né, como consequência desse contexto, você tem que ter mostrado o contexto lá no D1. E aí você fala da forma como o Brasil tem lidado com o problema citado, né? Só que essa forma não é uma forma boa. Tanto é que nós temos aí altos índices de violência, nós temos a desumanização das atividades, não é? Então você já quais são os desafios que devem ser superados para alcançar a humanização da polícia e a melhoria da segurança pública. Beleza? Ó, esse tema é só para chamar a atenção para uma situação. Muitos temas, quando a gente vai, por exemplo, temas com a palavra importância, ele vai ter uma oposição entre um parágrafo e outro, e vai ter a apresentação de seus pontos positivos para depois problematizar. Agora, esse tema, ele é todo um problema. Então, você vai, tanto no D1 quanto no D2, apontar esses problemas. No D2, caso você aponte algumas melhorias, algumas situações que já evoluíram nesse quesito, mas que ainda não são suficientes, ainda assim vai ter um problema ali sendo apontado. Então, é um tema que ele é mais para trabalhar mais a parte negativa, né? Como que isso se reflete de maneira negativa. Então, por exemplo, até mesmo no D2, quando você aponta, já foi feita tal medida, mas essa medida é insuficiente. Se você for mencionar, por exemplo, o fato de que algumas regiões tomadas pelo tráfico no Rio de Janeiro já receberam as UPPs, né, que são as unidades pacificadoras de polícia, mas existem muitos relatos, existem muitas situações que mostram que, às vezes, o policial da UPP, que deveria atuar no sentido de pacificar aquela comunidade, também tem uma abordagem violenta. Então,
a gente tem vários problemas aí para serem trabalhados, né? E lembrando que essa falta de humanização da atividade policial não é um problema apenas para a comunidade e para a parte da sociedade que se torna vítima, mas para o próprio policial que se expõe a um tipo de violência a partir de um treinamento que ele é inadequado e tudo, né? Então, a gente tem muitos problemas para trabalhar e isso vai fazer com que a competência 3 seja importantíssima nesse tema, porque é preciso ter uma seleção muito adequada dos argumentos que você escolher utilizar no texto, né? Isso. E aí, como que a gente poderia fazer uma introdução? Então, isso aqui é só uma sugestão. Lembra que vocês não precisam seguir isso aqui, não é obrigatório. É só uma sugestão mesmo, um norte, né? Então, na contextualização, você pode citar a importância da Polícia Federal para a manutenção da segurança pública no Brasil. Aí, tem um trechinho do texto de apoio 1, tá? Lembra lá do texto de apoio? Se você não tiver o texto de apoio, você pode ir na nossa página do Instagram e ir nos nossos materiais gratuitos, que lá está o tema, tá bom? Com o texto de apoio. E aí você pode citar o texto de apoio 1. Nele, tem uma fala de uma especialista. Essa fala é da Maria Silvia de Pietro. E ela fala que o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, a atividade policial, ela deve sempre buscar o interesse público, o bem-estar social. Então, isso poderia começar a sua redação. Mas aí, lembra que você tem sempre, como Vanessa falou, nesse tema, que problematizar. Então, você ia colocar, conforme Maria Silva, tarará, tarará, o poder, tarará, tarará, benefício e interesse público. Ponto. No entanto, no Brasil, aí você vai mostrar que no Brasil, essa realidade não né, esse objetivo da Polícia Federal não é alcançado. E aí você vai falar que no Brasil, então, a realidade é diferente. Aí você pode citar, por exemplo, algum dado que mostre o número de violência, ou até algum exemplo, por exemplo, o caso Ágata, né? Nós vamos discutir sobre isso um pouco mais à frente, ou esses casos que têm sido discutidos muito nessa semana, aí, né, em todas as redes sociais e jornais e tudo mais. E ao macetão aí da tese, que é aquela tese que é só uma reafirmação da palavra-chave do tema, né? Das palavras-chave, faltou o hífenzinho aqui, das palavras-chave do tema. Então, isso aqui dá certo em todo o tema, tá, galera? Dá certo em todo o tema. É um jeito fácil de fazer a tese. Tem outros jeitos mais bem elaborados. Mas esse é um que dá certo e é tranquilo. Então, dessa forma, é preciso repensar as políticas a fim de garantir a humanização da atividade policial e a manutenção da segurança pública no Brasil. Tarará, tarará. Seria algo parecido com isso, né, Val? Isso, é uma coisa importante nisso que Marina colocou como estrutura e essa parte de tema barra problematização, é que todos os melhores textos, todas as melhores redações que a gente corrige e que o próprio INEP divulga como redações de referência de nota 1000, nota 980, 960, todas vão ter nessa passagem entre uma ideia e outra uma oposição ou uma concessão. É muito comum que isso aconteça, porque a maior parte delas já usa essa estratégia de colocar essa oposição, que seria um contudo, no entanto, ou um embora, né, no caso de uma concessão, é uma forma de, ao inserir as palavras-chave, já mostrar que aquilo ali representa um problema. Porque, às vezes, você pode dar a impressão de que aquele tema é só positivo, e não mostrar que existe uma situação, problema, que é o que o INEP traz nos 20 anos de Enem, né, todos os temas representavam situações problema. Então, tem que ficar atento a isso, porque nessa passagem aí, uma boa alternativa é usar ou a oposição ou a concessão. Exatamente. E aí, o que então a gente poderia falar no D1? Achei ótimo esse, esse desenho aqui, né? O Bart pretinho. Correndo, é porque o Bart faz tudo, né? Ele é atentado e faz um monte de coisa e nunca dá em nada, né? Mas aí foi só mudar a cor dele que vai ter algum resultado. Então,
que poderia falar no D1? Você pode começar explicando o papel da polícia, né? Isso bem rápido, viu, galera? Porque, como a Vanessa falou, esse é um tema que todo o desenvolvimento tem que apresentar os problemas. E aí, para que você vai falar do papel da polícia? Para você contrapor esse papel à realidade do Brasil. Você vai falar que a polícia ela tem a função de fazer tarará, 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 e aí você já fala, no entanto, no Brasil, e aí você já mostra a realidade do Brasil. Lembra que você sempre tem que comprovar a sua opinião. Então, como você pode comprovar que a realidade do Brasil se opõe, né, ao papel pretendido pela polícia, tanto lá na Constituição quanto no direito penal e tudo mais? Você pode citar alguns dados, tem aí no texto de apoio, a gente vai dar para vocês outros dados também. Vocês podem citar alguns exemplos, nós vamos dar também, tá? Ou ilustrações, e aí em ilustrações entram citações, entram filmes, entram livros, entram músicas, obras de arte no geral, citação, tá bom? Tudo isso entra aí dentro de ilustrações. E aí você vai mostrar que no Brasil a polícia não consegue cumprir a sua função. Vai mostrando, então, essa desumanização das ações policiais. Por quê? Porque o fala da humanização. Então, você tem que estar atento a isso, beleza? Então, isso seria o que você ia falar no D1. E quais repertórios socioculturais você pode dar para a gente falar sobre isso? Aí nós vamos dar alguns repertórios. Primeiro aí, são 2 contos do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, tá? O primeiro é Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, e o outro é A gente combinamos de não morrer. Aí, se você quiser citar, nós vamos dar algumas citações dele, mas eu sugiro que vocês leiam os contos, eles são lindíssimos, já tem disponível em PDF, quem precisar pode entrar em contato com a gente, que a gente também manda, né, Vá? E, além disso, são textos muito curtos, é possível ler os dois, e, assim, como dizem, em uma sentada, né? O Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, são 4 ou 5 folhas, páginas mais ou menos, então é bem curtinho, né? A vantagem do conto é essa, porque o conto geralmente ele é bem objetivo, não é um livro inteiro, né? É como se fosse um capítulo ali do livro. Então é bem tranquilo de ler. Isso. Aí a gente pegou um trecho de Zaida para comparar com o caso daquela menina, Ágata, né? E um trechinho de uma música aí do Rapa, né, que é aquela música O que Sobrou do Céu. Então, você poderia utilizar qualquer um desses. Não precisa necessariamente citar o trecho que a gente colocou aqui, até porque tomaria muito espaço da argumentação sua, mas vocês poderiam fazer menção, né, ao conto ou ao caso da Ágata, né, ou até mesmo a música do Rapa, mostrando como é a realidade do Brasil. Então, eu vou ler para vocês aqui, só esse trechinho. As crianças obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, mas às vezes se distraíam, e então não experimentavam somente as balas adocicadas, suaves, que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida. Então, esse conto Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, mostra, né, a história de uma criança, né, na verdade é uma família da periferia, é uma mãe solteira que tem 2 filhas, as 2 filhas são gêmeas, e aí elas têm alguns brinquedos e a Zaida esquece de guardar os brinquedos, e a irmã da Zaida, que é a Naíta, ela fica preocupada com isso. Então, ela começa a procurar a Zaida para falar com ela que ela esqueceu de guardar os brinquedos e que a mãe vai xingar. Só que a Zaida tinha perdido uma figurinha que era a preferida dela e da irmã dela. Então, ela sai procurando essa figurinha, procurando, ao ponto de não perceber que ao redor da casa dela, elas moram na periferia, né? Ao redor lá de onde ela mora, estava começando um tiroteio. E aí ela anda no meio desse tiroteio e, obviamente, né, vou dar um spoiler aí, né, Vá? Ela é atingida durante esse tiroteio, e aí ela morre, e aí a irmã dela vem correndo e fala, Zaida, você esqueceu de guardar os brinquedos, sem nem perceber que a irmã tinha morrido. Eu poderia... E a descrição é muito bonita, porque quando fala que as crianças obedeciam à recomendação, todas as crianças daquele entorno,
elas já sabiam como agir no momento de um tiroteio. Porque quando essa parte em que a Zaita se perde, ela meio que se perde, ela se afasta de casa e não percebe. Nesse momento, as crianças que estavam todas ali brincando na rua começam já toda uma dinâmica de entrar para dentro de casa. Uma criança chama a outra, independente se ela mora naquela casa ou não. Inclusive, as crianças chamam a Zaita para entrar para casa. Só que ela se distrai e acaba não percebendo que estava no meio de um tiroteio, né? E aí, o que acontece é que ela é alvejada e tudo, e a irmã sai atrás dela e acaba chegando no momento em que ela foi atingida, né? Então, é um texto muito bonito, apesar de toda a tristeza, mas ele é um texto muito bonito porque a forma e as palavras, né? A forma como a Conceição Evaristo usa as palavras é uma forma muito bonita. Então, é um texto importantíssimo. É um dos meus preferidos no livro, para falar a verdade, né? E aí vocês poderiam utilizar como uma forma de comprovar que, embora a função da polícia seja buscar né, o bem comum, né, o interesse público, muitas vezes isso não ocorre, pois há casos como o da Zaita, ou podem citar, se vocês preferirem, o próprio caso da Ágata, né, Vá? Isso. São casos muito parecidos, né? Idades parecidas, situações muito parecidas, crianças que não têm nenhuma culpa, né, de toda essa realidade. Então, são histórias que se casam ali, né, porque são muito semelhantes. E da mesma forma, poderia citar também o caso do João Pedro, né, como uma forma de comprovar a realidade mesmo da segurança pública e a desumanização das ações, né, da polícia, que muitas vezes buscam a justiça, mas acabam fazendo de forma desumanizada, e aí crianças como a Zaita, como a Ágata, como o João Pedro, acabam sendo vítimas. E aí nós colocamos outros trechos aqui, esse trecho já é de outro conto, né, que é aquele conto a gente combinamos de não morrer. Eu acho incrível a utilização da linguagem coloquial aí para mostrar a própria forma de essas comunidades serem privadas de seus direitos, né? Então, elas, às vezes, não têm a educação, e por isso que utilizam essas formas coloquiais, né, que vão contra a norma culta padrão. E aí, olha lá, a morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos meninos. Dorvi se lembrou do combinado, o juramento feito em voz uníssona, gritando sob o pipocar dos tiros. A gente combinamos de não morrer. E colocamos aqui para vocês também um trecho, né, daquela música do Rapa, que é A Minha Alma. Então, a minha alma está armada e apontada para a cara de sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. E aí a ideia dessa paz sem voz é o quê? Uma opressão mesmo de uma classe, né, ou um sistema armado que acaba muitas vezes sendo opressivo e não criando, né, de uma forma humanizada, prevenindo a violência e a criminalidade. E aí a gente colocou também outros trechos aqui para vocês, mas depois vocês dão uma olhadinha, que eles já vão falar sobre alguns problemas na segurança pública, e bem voltados para também a questão das drogas, né, Vá? Para mostrar mais ou menos como que nessa situação da chamada guerra às drogas, ela torna, né, muitas pessoas, principalmente pessoas de cidades, de regiões, né, dentro das cidades mais humildes, transforma essas pessoas em alvos muito fáceis, né, porque elas se tornam a linha de frente dessa briga, dessa disputa, né, entre traficantes e Estado, e isso faz com que, é uma das situações que faz com que hoje a polícia no Brasil, quando a gente fala que não é um problema que é só contra a população, né, a polícia ela não é somente a vilã dessa situação, mas ela também se torna vítima, e tudo isso está dentro dessa dinâmica da guerra às drogas. Então, tanto um trecho da Conceição Evaristo desse conto, A Gente Combinamos de Não Morrer, quanto um trecho da música A Feira, do Rapa,
falam exatamente sobre isso, sobre o fato de que, por exemplo, o cara que se torna lá na favela, a linha de frente dessa guerra às drogas, é o que repassa, né? Não é o chefe do tráfico. E em A Gente Combinamos de Não Morrer, tem até um trecho em que um dos personagens vai fazer o acerto lá da venda, né? Com o chefe do tráfico, que mora no litoral, né? Eles moram. A gente chega à conclusão de que é o Rio de Janeiro, pelas descrições e tudo, mas moram ali na Zona Sul, né? De frente para o mar, em um apartamento que é uma cobertura, em uma área nobre. Então, ele descreve isso como uma forma de mostrar que ele, na verdade, ele é só a ponta, né, do processo. Existe toda uma situação aí por trás, né, de envolvimento nesse narcotráfico, e a gente sabe que no Brasil isso é uma trama aí muito complicada, né? Isso. E isso é utilizado no D1 para comprovar, então, essa situação da segurança pública e da desumanização da polícia, né? E aí, na verdade, da desumanização na ação da polícia, que torna a polícia no Brasil não só a que mais mata, como também a que mais morre, né? E aí, nós colocamos outros trechos, caso vocês queiram utilizar, e alguns dados aí, tá vendo? Que mostra, né, esses jovens, esses homicídios, essa situação mais voltada para a população negra, que geralmente é a população de periferia também, né, a população em maior número na periferia. E esse trechinho aí, que também é de A Gente Combinamos de Não Morrer, que é lindíssimo, né? Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. E aí faz essa crítica aí, né, a uma população que, na verdade, vai estar à margem privada de seus direitos e que não vive, né, só sobrevive. E no D2, o que a gente poderia falar no D2? No D2, então, você pode começar lá, né, com aquele conectivo lá de consequência, então você fala, em decorrência desse cenário, o país tem criado medidas a fim de resolver o problema. Só que aí você vai falar como essas medidas, né, como se tem pensado em resolver esses problemas. Eu coloquei esse trecho entre aspas aí, que é para vocês não copiarem de forma alguma, porque esse trecho é igualzinho que está no texto de apoio, tá bom? Uhum. Cópia do texto de apoio não é considerado. Então, olha lá. Agora, vamos supor que você esteja fazendo um tema lá no Enem sobre isso e lembre dessa frase, aí não vai ser cópia do texto de apoio, então já vai ser repertório, né? Já vai ser argumento nesse caso, porque não vai ser repertório porque não tem fonte. Então, vamos lá. Como o Brasil tem tentado resolver o problema? A partir de meras artificialidades jurídicas ou estratégias oficiais de expansão do aparato penal. Por exemplo, a lei do recrudescimento de pena, né, que aumenta a pena da maioridade penal, por exemplo. De que adianta você diminuir a idade para punir as pessoas se você não vai investir em prevenção? De que adianta você aumentar os recursos financeiros se você não faz uma reforma estrutural de como distribuir aqueles recursos? Então, na verdade, a forma como nós temos tratado os problemas de segurança pública tem se restringido, né, a estratégias artificiais de expansão do aparato penal e aumentos nos financeiros, ou seja, maior punição e aumento dos recursos financeiros sem haver uma reforma estrutural. Então, não adianta nada aumentar a pena se você não vai prevenir, você vai continuar com gente presa, entendeu? Você vai continuar com alto índice de criminalidade, porque você não está prevenindo. Nesse caso, é um aumento de uma estratégia punitivista que não ataca a raiz do problema, né? O surgimento do problema. O problema ele está muito antes do momento em que quem está envolvido na criminalidade e os próprios policiais precisam ser punidos, né? Então, por exemplo, não há mudanças no treinamento da polícia, na própria formação da polícia.
né, essa formação militarizada e tudo mais. Então, se não há essa mudança, não adianta atacar o resultado, né, se a causa continua sem nenhuma mudança estrutural e tudo mais. E isso me lembra muito, né, um artigo que eu li há algum tempo, que falava sobre o fato de que até mesmo as polícias que são consideradas mais humanizadas no mundo cometem erros. A exemplo da polícia da Grã-Bretanha, por exemplo, que há alguns anos, Marina vai se lembrar disso, há muitos anos, né? Isso até virou um filme. Confundiu um cidadão brasileiro em Londres com um terrorista por causa de uma descrição que foi mal repassada aos agentes policiais. E isso levou à morte desse brasileiro chamado Jean Charles, e a história até virou filme, né? Uhum. Então, a polícia londrina, ela é considerada uma das mais humanizadas do mundo, elas não usam arma de fogo, eles não usam arma de fogo, e tem toda uma estratégia diferente de outras regiões do mundo, né? Isso após, né, esse episódio, eles passaram por uma reforma, mas naquele momento eles utilizavam um armamento pesado e tudo mais. Hoje em dia tem os segmentos da polícia que ela é desarmada, né, em Londres. E ainda assim é uma polícia considerada no mundo todo como uma polícia referência de treinamento humanizado e de treinamento tático, e ainda assim comete erros, né, que acabam levando à perda de vidas que não tem nada a ver com o assunto, né, vidas inocentes. Então, a gente precisa dessa mudança lá na raiz do problema, né, e não apenas nos resultados. Isso. E aí, vocês mostram, então, como Vanessa falou, que essas medidas não funcionam, e cita esses desafios. Esses desafios aí, por exemplo, de tratar o problema já na ponta, em vez de na raiz. E aí, você pode explicar. A gente colocou aqui 2 sugestões de desafios, tá bom? O manejo inadequado de recursos na segurança pública, e aí você vai falar dessa falta, né, mas de um manejo dos recursos que são recebidos, então, como estruturar esses recursos, como utilizar, então, falta isso, e até, como Vanessa falou aí, seria até o exemplo lá da Grã-Bretanha, né, o que ocorreu foi a falta de conhecimento sobre algumas questões, e aqui no Brasil, isso é um conhecimento até técnico, né, então, falta conhecimento técnico sobre as questões do manejo lá do recurso, e ainda há interferências político-partidárias na gestão operacional dos órgãos de segurança pública. Lembrando que vocês têm que explicar cada um desses desafios, não basta só citar, você tem que explicar como que ocorre esse manejo inadequado e o que seriam essas interferências na gestão operacional dos órgãos de segurança pública. Nós colocamos para vocês alguns outros exemplos, tá? O filme Cidade de Deus, vocês podem dar uma olhadinha nele, muitos já devem ter assistido, e colocamos também essa pesquisa que foi disponibilizada aí pelo Gazeta Online, tá? E aí você pode citar, essa pesquisa é bem legal, tá vendo? Ela vai falar dos presídios, da guerra às drogas, ela vai falar da falta de um instrumento básico de enfrentamento da violência, entendeu? Então, vai falar da falta, né, desse manejo, aí você pode falar desse investimento, que muitas vezes não é um investimento bem estruturado, você pode falar do investimento no policial, que muitas vezes é um investimento muito baixo, né, não se investe mesmo no policial, então o policial muitas vezes tem uma condição precária de trabalho e precária de vida, você tem que ter um profissional ali apto para trabalhar com isso, né, então você precisa melhorar esse investimento e o incentivo ao policial. A questão da burocracia, né, que acaba trazendo uma morosidade dos processos, então há uma lentidão no judiciário e no Ministério Público, tá, para se posicionar diante de alguns processos, e a própria questão social, né, então a discriminação, ela é resultado também dessa desigualdade mesmo, né, porque, como nós falamos lá anteriormente, infelizmente, as pessoas que estão mais suscetíveis à criminalidade, muitas vezes são aquelas que têm seus direitos violados ou que são privadas realmente de certos direitos.
certo? E aí, nesse finalzinho aí, que a gente já está passando do tempo, nós vamos falar sobre a proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção, ela pode ter a ver com a criação de projetos concretos de articulação, né, para melhoria dos recursos, não só os recursos financeiros, como os recursos humanos, e aí entra muito nessa questão do investimento no policial e da ideia de diminuição dessa desigualdade, né, porque a partir do momento em que você humaniza a polícia, você parte mais para a prevenção do que necessariamente a punição. E aí você trabalha com a comunidade. Então é bom que os policiais eles conheçam a sua comunidade, eles sejam policiais de cada comunidade e sejam vistos por aquela comunidade como alguém de confiança, como alguém que traz proteção e não que haja essa guerra, né? E aí tem que lembrar também, Mar, sobre os argumentos escolhidos para serem apontados no desenvolvimento como problemas. Exatamente. Então, aí você tem que sempre adequar a sua proposta de intervenção àquilo que foi abordado no desenvolvimento. Então, faça uma boa análise daquilo que você escolhe como repertório, como exemplos, lá no D1 e no D2, para que na conclusão você consiga solucionar esses problemas que foram apontados, senão seu texto vai perder na competência 3, né? Que é essa estrutura, né? Essa relação entre as partes. Exatamente. E aí a gente deu um macetão para vocês, ó, que o efeito, ele quase sempre pode ser uma reafirmação do tema, tá? Então, a fim de humanizar a polícia e garantir, entendeu? A segurança pública no Brasil, é necessário que o governo faça, tarará, tarará. E demos outra dica aí para esse tema, né, Vá? Se você escolher, por exemplo, citar algum exemplo, como o caso Ágata, o caso do menino João lá, ou alguma obra e tudo mais, aí você pode retomar esse exemplo como detalhamento lá do efeito. Então, falando, a fim de que casos como o ocorrido com a menina Ágata não se repitam em nosso país. E aí, a dica Ou para então, como a vocês própria finalidade também, né, Mar? é Se você não conseguir fazer, se você tiver um outro detalhamento, que pode usar como finalidade tranquilamente, que é uma forma de retomar o desenvolvimento também. isso. E aí a gente deixou uma dica para vocês, né? Um clipe de uma música que chama This is America, para vocês fazerem uma comparação com o filme Cidade de Deus, tá bom? Então, é isso, né, Vá? Isso, e todos esses exemplos servem como repertório, né? Porque são ilustrações da situação que o tema trata, né? E é isso, eu acho que dá para fazer um texto bem legal, não é um tema tão fácil, mas é um tema muito pertinente para o momento atual que a gente não pode ignorar, né? Não tem como passar batido. Então é isso, até a próxima. Rindo.